Olá, meus queridos, que a graça e a paz do Senhor seja derramado sobre os nossos corações. Amados, eu gostaria, neste momento, estar trazendo uma palavra ao seu coração. O Pai do céu, Ele ama os teus filhos e Ele quer que vivamos as promessas que Ele tem para nós. E diante disso, meus queridos, eu gostaria de trazer uma reflexão, onde a palavra do Senhor traz uma expectativa muito grande para uma nação. E graças a essa expectativa, é o motivo pelo qual eu e você ainda estamos respirando sobre a face da terra. A Bíblia diz que o povo esqueceu de Deus no Velho Testamento. Não adorava mais o Senhor, casava e dava-se em casamentos, vivia nas suas orgias da forma que achava que era certo. Mas nós, queridos, temos um Criador. E esse Criador, Ele nos conduz o caminho certo, a forma certa, a postura, e enfim, dentre outras coisas. Mas, querido, a humanidade se desceu e cresceu, e a maldade se multiplicou. Diante disso, o coração de Deus entristece. O coração de Deus fica triste e Ele decide então destruir a criatura que Ele fez. E então Deus decide destruir a criatura. Mas no meio dessa tristeza no coração de Deus, havia um homem que ainda o adorava e o servia, com propósito na qual o Senhor havia feito a humanidade para adorar. Um homem chamado Noé. Querido, eu quero me deparar aqui junto com você em alguma fração de tempo sobre a vida de Noé. Eu quero me dedicar contigo, quero viver um pouquinho sobre essa experiência de Noé. A Bíblia diz que Deus fala com Noé. E quando Deus fala com Noé, Deus fala com ele num dos momentos mais difíceis da terra, onde a terra vivia com maldades e uma sequidão terrível. Aí no meio dessa sequidão terrível, que chuva não havia previsões, a Bíblia diz que Deus aparece a Noé e diz: Noé, faz uma arca. Faz uma arca porque eu, o Senhor, vou destruir a terra, Noé. Chama o povo para adorar e para te ajudar a criar a arca. Ô irmão, sabe de uma coisa? A Bíblia vai descrever que a sabedoria de Deus é loucura para o homem. E a sabedoria do homem é loucura para Deus. Viva a sabedoria de Deus, porque ela é perfeita. Porque Ele sabe, antes do existir, Ele sabe. Antes que existe e vai existir, existindo, viva o que Ele já sabe que vai viver e o futuro. A Deus pertence. E Deus então decide falar: Noé, faz uma arca, eu vou destruir esse povo. A maldade desse povo é muito grande, o povo esqueceu de mim, o povo já não me adora mais, o povo já está no meio das orgias, só quer os bem-prazer deles e faça do jeito que eles querem da vida. Aí eu pergunto: queridos, será que nós não estamos vivendo os tempos de Noé como uma promessa? Porque no tempo de Noé, Deus disse: faz a arca e chama o povo para construir a arca. Porque eu vou destruir a terra com o dilúvio. E hoje, se você comparar e ver, Deus vai dizer:
Prepare, estejam prontos, preparados, porque eis que veio sem demora. Mas, pastor, já passou tantos anos, milhares de anos. Saiba de uma coisa, que o seu tempo não é o tempo de Deus. Nem o seu pensamento é o pensamento de Deus, e ainda bem por isso. Deus tem o seu propósito, mas Ele diz para mim e para você, esteja pronto, preparado. A vida, querido, fração de segundos. E em fração de segundos, você pode morrer e pode viver. Mas e se morrer? Porque enquanto há vida, há esperança para você. Talvez você está do outro lado aí, assistindo esse vídeo, e está afastado dos caminhos do Senhor. Deus decide destruir a terra por causa da maldade do ser humano, que não queria o adorar mais. Só queria fazer os seus desejos carnais. Ô meu querido, talvez você está vivendo assim, mas existe uma promessa de Deus. Deus diz que em breve voltará para buscar os seus. E Ele os arrebatará. Ele virá sobre as nuvens para levar os seus para si. Num arrebatamento. E aqueles que não estiverem em conformidade com a palavra serão esquecidos e deixados na terra. Por um tempo, e passado-se um tempo, morrer-se-á, e os que não quiseram de verdade, e ainda mesmo assim no tormento, no sofrimento, adorar o Senhor, serão julgados e exterminados no lago de fogo e enxofre, onde o bicho nunca nunca morre, o fogo nunca apaga. A condenação eterna junto com o diabo e os seus anjos. Mas, querido, então se viu Noé, chegando, eu imagino Noé chegando até esse povo e dizendo assim: amados, irmãos, amigos, tios, Deus mandou construir uma arca. Uma arca, porque vai vir um dilúvio tão grande sobre a face da terra e Deus vai destruir a humanidade. Ah, eu imagino esse povo dizendo: Noé, você é louco, Noé. Você não está batendo bem das ideias, Noé. Mas o homem que ouve a voz do Senhor, ele não teme, ele não tem medo, ele propaga de verdade, queira quem não queira ouvir, ele propaga. Eu já parei de gravar para esse canal. E fiquei anos e mais anos sem divulgar trabalhos nesse canal. Aí de um certo tempo para cá eu fui vendo as situações das coisas, conversando com meu amigo, irmão que Deus me deu em Cristo Jesus, que Deus abençoe para você, Marcos, um abraço. Marcos de São Paulo é um irmão que Deus me deu, um parceiro, um amigo. E ele fala assim: mas pastor, grave, pastor. Os teus vídeos têm alcançado pessoas, têm me alcançado. E aí o Espírito Santo foi trabalhando no meu coração e eu comecei então novamente a gravar e prometi aos amados que pelo menos um vídeo por semana estarei deixando para vocês. O meu vídeo é de todas as espécies, mas o meu foco é a palavra, é a oração pela cura e libertação. Eu vou colocar vários vídeos de pesca, vídeos de passeios, vídeos ecléticos, mas o meu foco é a palavra, querido. Porque eu recebo informações, ligações de pessoas pedindo oração do Brasil, do exterior, e graças a Deus, o Espírito Santo tem alcançado essas almas lá. E aí decide Noé falar para o povo acorda, Deus vai destruir a terra com o dilúvio. Mas Noé, você está doido, há tantos anos que não chove na terra, agora vai vir instante de água da onde? As previsões, sequidão, nós vamos morrer de sequidão, Noé. Você está louco? E Noé esforçado, eu via Noé esforçando, eu posso ver Noé esforçando, meus irmãos, Deus vai destruir a terra. Deus vai destruir a terra. Mas o povo não queria ouvir, o povo queria beber, embriagar, casar, dar sem casamento, viver as orgias, há pessoas que acham que a condição financeira é tudo e não é. Sabe o que é tudo? É a tua vida na presença de Cristo Jesus. É a tua vida com o Espírito Santo, é a tua vida com Deus. Aí sim, aí eu posso afirmar categoricamente para você sem medo de errar, isso é tudo.
Porque essa vida, esse corpo, irmão, posso estar falando contigo em fração de segundo, já não existo mais. Em 3, 4 dias, as pessoas choram, entristecem e esquecem desse corpo, dessa matéria. Mas a presença do Espírito, a vida eterna espiritual, essa vai contigo por onde você andar. Seja lá para a eternidade de sofrimento, seja ela para a eternidade espiritual. Esta vida você leva. Reflita. Noé chamando o povo, imagina Noé gritando, o povo, desperta, essa terra vai ser destruída com água, você está doido, Noé? E sabe o resultado? Noé, como servo de Deus, decide construir a arca do tamanho que Deus fez, dos andares que Deus propiciou. Sabe por quê? É porque Noé entendeu que obedecer a Deus é a coisa mais linda que tem na face da terra. Obedecer ao Espírito Santo é a coisa mais linda que existe na face da terra. Ouvir a voz de Deus falar com você. Se você está afastado, meu filho, escuta o Espírito Santo dizendo para você: eu gemo e intercedo por você constantemente para que você se achegue até mim, me adore, volte para a minha presença para herdar os céus. E sabe o que restou? Noé, esposa, filhos e esposa dos filhos. Só essa famíliazinha. Apenas estas famíliazinhas, queridos. Só eles. Só eles ficaram. Só os 3 filhos, as 3 esposas dos filhos e o Noé com a esposa. Eu imagino Noé buscando madeira, em busca das madeiras, manipulando essas madeiras, caçando uma forma de trazer essas madeiras. As pessoas que Noé propagava dizendo, vai destruir a terra, Deus vai destruir. As pessoas passando, zombando dele, jogando pedra nele, maltratando ele, cuspindo, zombando, dizendo, você está louco, Noé. Mas você que quer servir a Deus como servo fiel, você é tido como louco mesmo. Porque difícil é quando Jesus nos chamar e nós estivermos afastados dos caminhos, distanciados da presença dele. Aí, meu querido, aí eu posso dizer para você que é difícil. Aí eu posso dizer para você que não dá. O coitado de Noé com as mãos machucadas, com os dedos machucados de marteladas, ó, tá vendo? Imagina uma pancadinha dessa, já dói. Imagina dias mais dias, sendo machucado os dedos, os braços cansados. Mas aí, meu irmão, ele não desistiu. Noé não desistiu. Ele continua com os seus filhos. Eu vejo Noé, irmãos, numa aflição tão grande. Talvez os filhos tristes, mas papai, ninguém quer ajudar. Mas mãe, vamos parar, talvez é loucura. E eu vejo Noé esforçando, dizendo, meu filho, não pare. Deus vai destruir essa terra. Porque essa terra está cheia de maldade. Essa terra está cheia de imundície, não está agradando a Deus. E aí, meus queridos, e aí? Noé, então, vivendo aquela situação ali, difícil, né? E ele então decide continuar, chamando os filhos, dizendo, vamos adorar. Está difícil, meus filhos, mas Deus falou que vai destruir. Quantas pedradas talvez você levou na vida, meu irmão? Quantos conselhos malditos chegaram para você e disse para você, pare, é besteira, curta a vida, usufrua, ser crente é coisa de louco. Mas ser crente, sabe de uma coisa? Ser crente é prazeroso. Ser crente, querido, ser crente é muito bom. Você vive em meio das provas, em meio às lutas, mas o teu coração se alegra e ele é cheio da presença de Deus.
mandaram Noé parar várias vezes. Em vários momentos as pessoas apontavam para Noé e disseram: deixa de ser besta, rapaz, desça daí. Fazer barco num sol escaldante desse. Onde é que já se viu vir tanta chuva assim? Cuidado com os conselhos que estão te dando, filho. Cuidado com os conselhos que estão te dando, filha. Papai te ama muito. O Espírito Santo vela por você. Jesus entregou a vida na cruz do Calvário por você, para que você tivesse vida, e vida com abundância, querido. Portanto, meu amado, adore ao Senhor enquanto você pode. Exalte ao Senhor enquanto há tempo. Ele passava o sol, talvez a metade da noite no frio, mas ele estava cumprindo o que Deus disse: Noé, faça a arca, Noé. Talvez Deus está dizendo para você: volta, meu filho, saia deste mundo. Cuida da tua família, volte para casa. Saia deste vício, porque o vício te destrói, te mata. Mas eu sou o Senhor que dei vida e morri na cruz do Calvário, o Senhor Jesus, para te salvar. E o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, te fez para adorar, não para viver no vício. Meu Espírito Santo vai te curar, vai te ungir. Talvez você vai ouvir esta palavra e vai dizer: mas pastor, não tenho força. No final deste vídeo nós vamos orar. E a oração vai entrar na tua mente, no teu coração, vai te libertar, meu querido. Nós precisamos da presença do Espírito dentro da nossa vida, dentro da nossa alma, querido. Não podemos desistir, não. Não deixe as profetadas te fazer parar. Não deixe os conselhos ruins te destruir. Não deixe. Tape os seus ouvidos para as coisas do mundo e abra ele, escancara ele os seus olhos para os céus. Para os céus, para os céus, alabadia gaçuia, para os céus, aleluia, somente os céus, querido. Todos os dias você ouve a palavra do Senhor nas esquinas, aonde você vai, nas rádios, nas TV, você vê o Senhor usando o servo dele dizendo: em breve voltarei, converta-se ao Evangelho, saia do mundo, venha para Cristo, porque o Senhor vai arrebatar a igreja. E talvez para você soa como nada, talvez para você vai soar como loucura, mas escute uma coisa e fica registrado isso na tua mente e no teu coração. A palavra do Senhor, a Bíblia descreve no Evangelho que não se mudará nenhum tio do que está escrito. Os céus e a terra passarão, mas a palavra do Senhor jamais passará. Aleluia. Ela vai se cumprir. Queira você ou não, com ou sem você, ela vai se cumprir. Mas eu espero que você esteja na presença do Senhor Jesus. Ter uma vida financeira boa é bom. Ter o seu carrão, a sua casona é boa. É bom. Mas a tua vida espiritual só é boa, de verdade, eternamente, com Jesus Cristo. E sem isso, amado, nada podeis fazer, porque a tua riqueza nenhuma, os teus filhos, os teus pais não vão descer a cova com você. Eles vão para a cova deles, mas a sua cova você vai estar sozinho, o teu corpo, as larvas vão comer, a tua roupa vai extinguir, os teus ossos vão acabar, só vai restar uma vida, a vida espiritual. E esta vida, tem pessoas que estão dessa grossura, irmãos, banha e mais banha no físico, excessos de gorduras, mas não fecha a boca 10 minutos de jejum e oração para fortalecer a alma, o espírito, enquanto o teu corpo engorda o alimento da carne. O teu espiritual fica fininho, fininho, talvez o mais fino do que uma linha de anzol.
engorda a tua alma e o teu espírito e amortece a tua carne, porque a carne vai condenar o ser humano, mas o espírito salva. Às vezes é doloroso. Os céus é tomado por força, querido. Os céus é tomado por força, aleluia. Então entenda esta palavra. Assim como Noé propagava, eis que virá dilúvio sobre a terra, foi chamado de louco, foi ordenado talvez pelos parentes, para rapaz, deixa de ser besta, mas não pare não. Ouça o que o Espírito Santo te disse, meu filho, venha comigo, venha para a minha presença, meu filho me adore, meu filho me exalte, meu filho jejue e ore, contra as potestades do inferno, contra a tua casa, contra o teu lar, aleluia. Desperta, desperta, oh glórias, oh aleluias. Levanta, meu filho, e ande, em nome de Jesus Cristo. Dê um basta, fala não para esta vida de pecado, fala não para os conselhos errados. Quando de falar que você não pode, fala que você pode porque o Senhor é contigo. Quando mandar te parar, você diz, só paro quando meus olhos fecharem e a respiração terminar, que é o fôlego de vida que Deus me deu. Mas adora a Deus de verdade, a recompensa virá nos céus. Almas estão sedentas, morrendo, precisando de um evangelho genuíno e puro, simplificado. Não há necessidade, querido, de exegética, de hermenêutica. Poderia aqui fazer uma exegese, uma hermenêutica extraordinária para emocionar o teu coração, para trazer eloquência à tua alma e ao teu espírito. Não há necessidade disso. O que precisa é de uma raiz, uma palavra genuína e pura. E o Senhor está dizendo, em breve voltarei e arrebatarei a minha igreja. E que você seja parte desta igreja. Que você seja a coluna desta igreja. Porque como assim na vida de Noé cumpriu o dilúvio, vai cumprir o arrebatamento. Vai cumprir, querido, o arrebatamento. Você pode ter plena convicção e certeza disso que vai cumprir, aleluia. E a Bíblia diz que Noé, passo a passo, só ele e os 3 filhos, as 3 esposas dos filhos e a esposa dele, trabalharam incansavelmente, ouvindo a voz do Espírito Santo. Noé, não pare, segue, segue. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que quando Noé termina a arca, ô irmão, eu imagino a cena. Você tem medo de onça, de cobra, sapo, lagarto, passarinhos, todo tipo de pássaro, feio, bonito, esquisito. A Bíblia diz que assim, Noé, 2 em 2, Noé. E os que são bons, Noé, entra 7. Ah, meu irmão, que coisa extraordinária. Eu imagino quando Noé, talvez cansado. Quantas vezes Noé talvez tentou parar, Noé tentou talvez dizer que estava fraco, as condições estavam difíceis. Talvez Noé parou para pensar nisso. Mas ele consigo mesmo falando com Deus, ele diz, Deus, vai valer a pena. Se o Senhor falou, é para fazer. O Senhor vai cumprir, o Senhor vai garantir. Se o Senhor falou, o Senhor garante. Se o Senhor falou, o Senhor é poderoso para cumprir. Eu imagino quando Noé termina a arca, que ele olha para trás assim, talvez numa manhã, ou talvez numa tarde, não sei, numa boca de noite. Quando ele olha para trás, irmãos, lá vinha a onça, lá vinha leões, lá vinha répteis de todas as espécies, fera de todos os campos. E engraçado, nenhum atacava o outro, nenhum tinha fome para destruir o outro. Todos eles tinham paz um com o outro. E a Bíblia diz que eles vai marchando, ou melhor, uma exegese dizendo vai marchando. A Bíblia diz que eles vieram de 2 em 2. E aí eu vejo eles marchando, subindo, e cada um sabia onde era o seu aposento. Olha que coisa extraordinária e linda. Aí, meu irmão,
Pensa comigo. Aí o povo que achava que Noé era louco, que Noé estava fazendo uma coisa do coração dele, uma coisa estranha, de repente os animais começam a chegar. E vai chegando. A coisa mais linda, ninguém foi tocar eles. O Papai do céu, que tem todo o poder nos céus e na terra, sobre tudo e todos, ele ordenou, vá. E todos eles baixaram e entraram. E aí eu posso ver, ainda havia sequidão. Mas quando Deus, ele cumpre, quando Deus fala uma promessa e você cumpre e espera a promessa, no tempo certo colhe. Eu vejo Deus falando, Noé, entra aí na arca. E só vai entrar você, a sua esposa que trabalhou na arca, os seus 3 filhos e as 3 esposas dos seus filhos, os únicos que acreditaram na promessa. Não viva fora da promessa não. Se você por algum deslize saiu dela, volta. Papai do céu te ama muito. Ele quer te libertar, quer transformar. Nosso Jesus é muito lindo. O Espírito Santo é indiscutível, é inefável. Venha para o Senhor, querido. E a Bíblia diz que a porta da arca foi Deus que fechou, não Noé. Sabe por quê? Porque todos que maltrataram a Noé, todos os seus parentes, ia bater na arca pedindo socorro. E Noé, com coração bom, com certeza iria abrir. Oh, aleluia. Filho, o arrebatamento vai vir. Se você ama teu filho, pregue para ele não ficar desesperado gritando socorro e Deus não vai ouvir mais ele. Se você ama o teu pai, pregue para ele. Para quando o arrebatamento chegar, que não vai demorar muito. As narinas de Deus estão fédidas, está chegando nas narinas de Deus odores horrendos, pela minha, pela sua desobediência e pelo pecado. A Bíblia diz bem claro, querido, que nenhum afeminado herdará o reino dos céus. Nenhum idólatra, nenhum feiticeiro. Se está fazendo alguma coisa que impede você de chegar nos céus, venha para Cristo. Pregue para o seu amigo, para ele não ficar aqui gritando e Deus não vai ouvir mais, não vai ouvir mais. O arrebatamento vem, fração de segundo da Bíblia diz que é como um relâmpago, sumiu. E não tem mais volta. Ou então quando Deus te chamar, cerra-se o seu fôlego de vida, dá um infarto fulminante, acabou. Não espere esse momento chegar. E se esse momento chegar, o infarto fulminante, se eu estou falando com você aqui hoje, se eu, dar um infarto fulminante e morrer aqui mesmo, oh meu irmão, eu estou na glória, eu estou no paraíso, porque eu estou me esforçando para ser um servo de Deus, com todas as falhas, erros e pecados que eu tenho, mas todos os dias eu estou me convertendo, tentando aprimorar, tentando deixar as coisas do mundo, e me apegando ao Papai do céu, porque é o único que pode me levar para os céus, me dar uma vida de paz, de eternidade, de alegria, de esperança. Aleluia! Oh glória! E a Bíblia diz que Deus vem e sela a arca. Eu vejo, irmão, trovões por todas as áreas. Oh, aleluia! Os céus que estava todo iluminado pelo sol escaldante, desacreditado por uma nação que Deus havia criado para o adorar, que não viria chuva e os céus ficam negros. Eu vejo a cena, irmãos. O desespero daquele povo, filhos. O desespero daquele povo com a tempestade. Os ventos batendo. E o temporal descendo de água abaixo. A Bíblia diz que o céu abre. E começa a brotar água do chão. E o nível da água começa a subir. Começa a subir.
E vai entrando dentro de casa. E o povo gritando. E o povo gritando. E o povo gritando. Socorro, Deus. Mas Deus disse, meu filho, eu falei para Noé construir a arca e chamar você. Você não quis. Quantas vezes eu preguei para você dizendo que o arrebatamento viria, você não quis. Quantas vezes eu disse para você, sai deste mundo, sai desta obra de pecado, porque eu te amo, e você não ouviu. A mesma cena que eu vejo, a Bíblia diz que a água começa a encher e levanta a arca. E aí talvez o povo que conseguiu chegar a toda a arca estava batendo desesperado. Não tem mais jeito, Deus selou a arca. Não tem mais jeito, o arrebatamento veio em fração de segundo e levou o povo para o céu. Não adianta choro. Não adianta ranger de dentes. Não adianta arrependimento mais. O arrependimento é agora. É esse exato momento. E a Bíblia diz que a água cobre toda uma humanidade e destrói ela. E eu vejo odores por todas as partes. E a Bíblia diz que Deus arrependeu de ter matado a humanidade. Mas ainda bem que havia uma família que 8 almas se salvaram. Seja o escolhido para ser arrebatado. Não fica aqui não, querido. Sai deste mundo. O pecado é gostoso e não dói, mas te condena ao inferno. A vida de luxo é boa, mas sem Cristo não vale de nada. Quantas almas estão aí perecendo? Quantas almas pereceram no Covid? Milhões, pessoas que tinham milhões, trilhões de reais morreram. Precisando de quê? Do fôlego de vida. Mas eu quero dizer uma coisa, quem controla o fôlego de vida é o teu Criador e não você. Nada vale se o Criador tocar no teu fôlego de vida. Se o Criador decidir que uma enfermidade é para a tua morte, nada vale mais. Eu não sei do que eu vou morrer, já só falei para Jesus, para o meu Deus, que eu não dê trabalho para ninguém, fez de infarto que eu morra logo, se é de enfermidade que eu morra logo, mas todavia que a minha alma seja salva em Cristo Jesus. É o maior temor desse humilde servo, é perder a minha salvação. Porque somos cheios de erros, queridos. Pela tua salvação não. A Bíblia diz que a água veio e cobriu toda a terra, todas as árvores, todos os montes. Somente a arca e os que estavam na arca sobreviveram e se tornaram essa imensidão de nação novamente, como eu e você. Só que a Bíblia diz que a terra será exterminada com fogo. Adore ao Senhor quanto você pode. Seja fiel e grato ao Senhor em todo instante da tua vida. Não perca teu tempo, adore o Senhor de verdade. Fica essa reflexão no teu coração. Assim como aconteceu, Noé propagando o evangelho para o povo não quis, e ele sozinho construiu a arca com a família. Deus tem usado a referência de Noé, os crentes, os cristãos, os protestantes, para dizer para você que precisa estar com Deus. Ouça o Senhor falar. Para quando o arrebatamento vir, você não entrar em desespero como o povo entrou e não tinha mais jeito. E isso vai acontecer, só fração de segundos. Deus te abençoe, Deus te guarde. Continue compartilhando esta palavra para o mundo afora. E o mundo vai ouvir esta palavra genuína, querido, vai. Deus vai fazer soar a palavra dele através desse humilde servo que está falando com você. Seja você um canal para expandir esta palavra, para vidas serem salvas. Eu quero orar por cura nesse momento, por libertação. Deus vai fazer a obra. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, aqui eu encerro essas palavras, essa reflexão de arrebatamento, onde o Senhor, Pai, está nos chamando todos os dias para estarmos contigo. Talvez tenha almas aqui, Pai, que não conseguem me ver, mas conseguem me ouvir. E que não conseguem me ouvir, mas conseguem me ver. Que a presença do Teu Espírito entra nesses olhos e cura da cegueira.
Que a presença do Teu Espírito entre nesses ouvidos e tira, meu Pai, toda a surdez, para que a ciência seja confundida e o Teu nome seja glorificado na vida desta pessoa que está me ouvindo, na vida dessa pessoa que está me vendo. O Espírito Santo, talvez a angústia tenha tomado conta desta alma. Talvez a família dela está destruída pelos vícios. Em nome de Jesus, todos os espíritos malignos do vício, eu repreendo em nome de Jesus. Talvez essa pessoa teve um problema de acidente, está paralisado numa cadeira de roda. Levanta desta cadeira de roda em nome de Jesus. Determino a tua cura, a tua libertação, porque o Senhor nos deste poder para isso, para curar os enfermos. E eu creio, ele diz que aquele que crê poderia fazer as coisas todas que ele fez e ainda faria maior, porque ele está ao lado do Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo e velando por mim e por você. Seja curado em nome de Jesus. Seja restaurado o teu lar, a tua família, a tua empresa, a tua finança, a tua vida espiritual, conjugal, em nome de Jesus. Eu profetizo bênção, profetizo paz no seu coração. Pai, todos os problemas cardíacos, todos os problemas, meu Pai, do encéfalo, toda malformação no cérebro, toda artrite, toda artrose, toda bursite, tendinite, toda variação de inflamação, seja em nome de Jesus, seja curado, Pai, para testemunho do Teu Evangelho. Pastor Gilmar, simples canal de bênção na vida das pessoas. Eu não sou nada, nem posso nada, mas em nome de Jesus eu profetizo, e eu sei que o Senhor pode curar estas pessoas. Talvez essas pessoas estão no hospital desenganadas pelos médicos. Jesus, visita ela nesses momentos que estiver ouvindo a Tua palavra e esta oração, e cura ela. Surpreenda a medicina, porque o Senhor é mestre disso. O Senhor quem criou a medicina. O Senhor, na verdade, quem criou o ser humano. E a medicina estudou o ser humano para curar as enfermidades do corpo, mas na enfermidade que só o Senhor pode. E em nome de Jesus, profetizo, Pai, bênção, cura, unção na vida destas pessoas. Seja elas curadas, seja elas libertadas do vício. Aquelas pessoas que talvez ouviram, entenderam a palavra, que estão dizendo: Deus, eu me arrependo, perdoa elas, Pai. Perdoa elas e escreva o nome delas no livro da vida. E ajuda elas, Pai, a Te adorar, Senhor. Ajuda elas, meu Deus, a Te seguir, a Te servir todos os instantes da sua vida. Senhor, traz esperança para esta alma. Traz alegria, Pai, de volta. Reescreva o nome dela no livro da vida. E dê forças, Pai. Jesus, a causa que está na justiça, a petição dessa mãe que está chorando, deste pai que está aflito com o filho, responde a oração e cura eles, Deus. Cura eles de uma forma poderosa. Cura eles de uma forma especial, Espírito Santo, porque eu sei que o Senhor pode, eu sei que o Senhor faz o milagre. Meu Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem dado para muitas vidas, Pai. Por fração de segundo sofreram acidente e não morreram. Mas que a Tua presença nunca falte sobre estas vidas, sobre estas almas. Que o Senhor encha de carinho, de paz. Talvez pessoas que estão com fome, Pai, que ainda não comeram nada nesta hora, porque pela escassez, por algum problema. Pai, envia o provedor. Envia o alimento, o sustento para esse lar. Destrave, meu Pai, tudo que não é permissível por Ti. E abençoa. Seja elas curadas, seja elas abençoadas, seja elas ungidas, na autoridade do nome de Jesus, Pai. Eu abençoo estas almas. Cura elas, abençoa elas e enche elas de paz, de alegria e de esperança. Assim, Pai, eu profetizo bênção nesse momento na vida dessas pessoas e cura. Que o Senhor abençoe, que o Senhor guarda, purifica, dê a elas saúde e paz.
Em nome de Jesus, Deus abençoe.